Depois desse vídeo você nunca mais vai operar da mesma maneira e provavelmente você nunca mais vai quebrar uma conta na sua vida. Jovem gafanhoto, você não ouviu errado. Eu vou te ensinar uma das coisas que você devia ter estudado no começo antes de pensar em apertar qualquer botão de compra ou de venda em qualquer outro tipo de mercado. Então vem cá pra minha tela que eu vou te mostrar o que é o risco de ruína e como isso vai salvar a sua conta definitivamente de quebrar, beleza? Jovem gafanhoto, já aqui na minha tela eu tô aqui com vocês com uma estratégia plotada pra gente fazer algumas simulações e eu mostrar e dar alguns exemplos pra vocês conseguirem fixar bem isso e nunca mais quebrar uma conta, beleza? Então vamos vir cá nas estatísticas, beleza, desse setup aqui. Lembrando que esse é um setup que tá com um lucro líquido aqui de 100%, uma porcentagem rentável de 71,83%. Se você quiser conhecer mais sobre esse setup, sobre como a gente opera, assista as nossas lives aí todos os dias com vocês, operando ao vivo aqui no canal do Trading Center, beleza? Então pra isso, já solta o dedo no like, se inscreve aí e ativa o sininho, jovem gafanhoto. Voltando aqui pra minha tela, a gente percebe que esse setup, ele tem um drawdown máximo de 10,13%. O que é drawdown, Matheus? Basicamente no seu risco máximo que você teve em todas as operações, beleza? Se eu vincar nas configurações, eu consigo visualizar que o nosso capital inicial, ou seja, a nossa banca, tá com uma banca de $1000 e o tamanho da ordem está de 100% por ordem, ou seja, a cada ordem eu entro com 100% do meu capital, independentemente se eu ganhei ou se eu perdi, beleza? Então eu vou fazer algumas mudanças e eu vou entrar aqui com $100 por ordem, ou melhor, vamos entrar com 500, 50% da banca por ordem. Percebam que o meu drawdown, ele já reduziu de 10% para 4,3%. Por quê? Porque o meu risco por operação já caiu bastante, porque eu estou arriscando menos da minha conta, beleza? Calma que vocês vão entender isso com mais clareza quando eu explicar para vocês o que é o risco de ruína. Voltando aqui então às configurações aqui do nosso setup, vamos conseguir visualizar com vocês que quanto menor o tamanho da minha ordem, por exemplo, se eu botar $100, perceba que o nosso drawdown que antes era 4 já cai para 0,97. Meu lucro líquido cai, é óbvio, porque eu estou reduzindo o tamanho por ordem, eu vou entrar com menos quantidade de dinheiro por ordem, mas automaticamente quando eu faço isso, eu vou reduzir o meu drawdown máximo, o meu risco por operação. O que isso vai impactar, Matheus? Agora que entra a mágica do negócio, jovem gafanhoto. Existe uma fórmula que tá aparecendo aqui em cima para vocês. Essa é uma fórmula muito espetacular que ela vai te auxiliar a você conseguir mensurar a sua probabilidade de quebrar seguindo um setup, seguindo determinados parâmetros de um setup. Porque se você ainda opera de maneira descritiva, você já pode pular esse vídeo porque isso não vai servir absolutamente nada para você. E quando eu falo operar de maneira descritiva, é operar no achismo. Eu tô falando com quem opera com matemática, com quem opera aqui com setups quantitativos que eu consigo mensurar a minha probabilidade de quebrar, eu consigo mensurar o meu fator de lucro, a minha porcentagem rentável, eu consigo mensurar todos os meus dados estatísticos e trazer isso pro meu dia a dia, trazer isso pro meu trade para me fazer dinheiro todos os meses, beleza? Então, jovem gafanhoto, essa fórmula que tá aparecendo para vocês, ela é basicamente, como eu expliquei, uma fórmula para você calcular o seu risco de quebrar e é exatamente nesse ponto da aula que é o ponto que eu preciso que você preste mais atenção, porque agora vocês vão ver a minha tela e eu vou mostrar para vocês através de um esqueminha, vou dar um exemplo também de um risco de ruína, de como calcular esse risco, como vocês vão aplicar isso no seu setup. Jovem gafanhoto, agora aqui na minha tela, no nosso esqueminha, para a gente conseguir visualizar melhor o que é o risco de ruína e como isso vem impactar aqui nos nossos trades, a gente tem que entender que o risco de ruína, ele é a probabilidade de você quebrar, como eu já expliquei, a probabilidade, a porcentagem que você tem de chance de quebrar operando um determinado setup, beleza? Uma curiosidade que eu quero apresentar para vocês é que caso você já tenha perdido 50% da sua banca operando seus trades, você tem uma probabilidade de 97% de chance de não conseguir recuperar. Você sabia dessa? Um dos maiores segredos do mercado aí para você não quebrar sua conta é você não perder dinheiro, jovem gafanhoto. Esse é um dos maiores segredos. Não perca dinheiro de maneira nenhuma, por favor, não perca dinheiro, porque a porcentagem que você tem que ganhar para recuperar o seu prejuízo e para voltar naquela estaca de 0 a 0 onde você estava, ela é muito grande. Se você perdeu 50% da sua banca, você tem que fazer 100% para conseguir voltar para onde estava e ainda ter um lucrinho. Jovem gafanhoto, então nunca perca dinheiro. Esse é um dos maiores segredos que eu posso contar para vocês. Eu sei que isso é meio óbvio, mas as pessoas não entendem isso com clareza. Outra curiosidade é caso você perca 30%
80%, você já tem 80% de chance de não recuperar. Ou seja, cara, você já entrou em ruína. Uma coisa interessante, agora a gente passa aqui pro risco de ruína, é que existe uma fórmula. Se você não sabia, como eu expliquei pra vocês, apareceu aqui na tela, existe uma fórmula matemática pra você calcular isso, e é por isso que a matemática é incrível, porque ela traz exatamente o que você precisa saber. E basicamente, o B, ele é a probabilidade de ganhar, o nosso P é o nosso risco médio, e o U é o nosso número de trades, beleza? Quantos trades a gente vai fazer pra fazer essa somatória aí, pra saber a nossa probabilidade de quebrar. Então, o exemplo que eu posso dar pra vocês, que tá aqui na tela agora aqui, ó, é basicamente esse. A gente vai entender que o nosso B, a nossa porcentagem rentável é de 70%, o nosso P, que é o risco médio, é de 2%, e o nosso U é o número de trades. A gente vai fazer nossos 500 trades aí, beleza? A fórmula é essa, a gente vai calcular a primeira parte da fórmula como menos 1 menos B menos P, que vai dar igual a 67, que é a primeira parte, 1 mais P menos B, que vai dar 69, depois vocês fazem aí na calculadora pra vocês, e a nossa divisão aqui, né, fica 67 por 69, que vai dar 0,97101, beleza? Depois a gente vai elevar esse número, que foi o resultado da divisão, aos nossos 500 trades aqui em cima. O nosso resultado final vai ser de 4,091, ou seja, a nossa probabilidade de quebrar, seguindo um setup que tenha 70% de chance de ganhar, um risco médio por operação de 2% da nossa banca e tenhamos feito 500 trades, a gente tem uma probabilidade de 4% de quebrar. E eu te digo uma coisa, se você tem uma probabilidade de quebrar acima de 1%, a sua chance é grande de quebrar e provavelmente vai acontecer. E Matheus, como é que eu faço para me reduzir então a minha probabilidade de quebrar? Basta você reduzir o seu risco médio. Como que eu reduzo o meu risco médio? Como o exemplo que eu te dei no início do vídeo. Você vai reduzir o seu tamanho por ordem automaticamente. O seu drawdown vai cair, o seu risco por operação vai cair, porque você vai estar arriscando menos da sua banca, você vai estar se expondo menos ao mercado. Então, um grande segredo para você sobreviver no mercado, principalmente no mercado de futuros, é você não se arriscar muito e seguir um gerenciamento de risco afiado, independentemente da sua conta. Mas saiba, como já comentei em outro vídeo, quanto menor a sua banca, mais afiado tem que ser o seu gerenciamento de risco para você não cair em ruína. Anotem essa forma para você sempre calcular qual que é a probabilidade de você quebrar seguindo um determinado setup, porque se você fizer isso, eu tenho certeza para você que você não vai quebrar a sua conta. Você tendo um risco de ruína abaixo de 1% já está excelente. Sempre mantenha o seu gerenciamento de risco afiado, e esse é o meu maior conselho para você. E se você gostou desse conteúdo e se esse conteúdo te agregou algum conhecimento, solta o dedo no like, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a esse tipo de conteúdo e comenta aqui embaixo novas sugestões ou quaisquer dúvidas que vocês tenham sobre esse conteúdo de Crypto in Trade, beleza? Um forte abraço, fiquem com Deus, valeu, falou, é nóis!